Olá, servidores e servidoras. Eu sou o Gabriel Mendoza, estou na vice-presidência do Sindicema e venho aqui trazer um tema necessário para todos os servidores do meio ambiente, a necessidade de concursos públicos. Os servidores estão cansados da quantidade de tarefas que têm sobrecarregado o seu dia a dia, seja em teletrabalho, seja no presencial, seja na sede, seja nas regionais. O volume de trabalho é excessivo para todos os servidores. E para prestar um serviço de excelência é necessário recompor os quadros do Sisema para que de fato a gente consiga entregar o melhor para toda a sociedade de Minas Gerais. A direção do Sindicema não tem medido esforços ao longo desse ano para garantir a implementação das conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras do meio ambiente e da regulação. Agora é o momento para o meio ambiente de fazer valer o seu acordo judicial de 2016, depois de uma longa greve. Então é o momento de mobilizar, de conversar com os servidores, e a direção do Sindicema vai estar sempre ao lado dos servidores e das servidoras para garantir que seus direitos sejam de fato implementados. Olá pessoal, sou Regina Pimenta, presidente do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente, o Sindicema. Chegamos à 4ª edição do nosso Conexão Sindicema, o nosso canal de comunicação com o servidor do meio ambiente. Nesse programa nós vamos falar sobre a triagem e a reabilitação dos animais silvestres. A gente vai entender o que aconteceria se esse trabalho não fosse realizado por esses servidores. O fenômeno das florestas vazias, porque quando os animais são retirados e não devolvidos, há um desequilíbrio ecológico, há um desequilíbrio na cadeia alimentar, o que leva a toda uma desconstrução de um ecossistema. Nós fomos diretamente nesses servidores para eles nos explicarem como isso funciona. Vem comigo! A fauna em todo o mundo é uma atração à parte. Cada país tem seu animal símbolo, a sua marca. E é por meio deles que muitas nações são reconhecidas. Ursos, cangurus, baleias, pinguins ou girafas nos remete rapidamente a continentes e lugares específicos. O Brasil é o país que possui a maior diversidade biológica do mundo. São mais de 100 mil tipos de animais entre vertebrados e invertebrados. Cada uma dessas espécies desempenha seu papel dentro do ecossistema, criando um equilíbrio na natureza que é essencial para manter a vida na Terra. O ecossistema é sustentado pela harmonia entre as espécies e os fatores ambientais. E quando ocorre a interferência em qualquer um dos componentes do ecossistema, todos os outros são afetados. Essa harmonia é constantemente atacada por ações humanas. No caso dos animais silvestres, ela acontece por meio do tráfico, dos cativeiros ilegais, maus tratos, acidentes com redes elétricas e até mesmo atropelamentos. Hoje, quase 1.000 espécies já estão ameaçadas de extinção no Brasil. Em Minas Gerais, o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente são os órgãos responsáveis pela gestão da fauna. Por meio de projetos como ASAS e os CETAS, o Estado reintroduz no meio ambiente animais silvestres resgatados ou apreendidos pelos órgãos fiscalizadores. E todo o processo de recebimento, recuperação e reabilitação dos animais silvestres é realizado pelos servidores do IEF, muitas vezes em parceria com o IBAMA.
Apesar da necessidade de mais estruturas e servidores, os que já estão em campo hoje desempenham um trabalho sério, competente e heróico. Nesta edição do Conexão Sindicema, fomos até Nova Lima encontrar com uma dessas servidoras e conhecer o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS. Uma unidade que funciona sob a gestão do Instituto Estadual de Florestas, compartilhada com o IBAMA. Então, pessoal, estamos aqui com a Érica Procópio. Ela é analista ambiental, veterinária. Ela é coordenadora do projeto do CETAS e estamos aqui no CRAS, que é o Centro de Reabilitação dos Animais Silvestres. E aí, Érica, tudo bom? Boa tarde, Regina, tudo bem? Queria que você contasse para a gente do trabalho que você realiza aqui nessa área tão bonita. Tá. O nosso trabalho, a gente trabalha com triagem e reabilitação de animais silvestres. A gente recebe os animais que são encaminhados para a gente, seja de apreensão, da Polícia Ambiental ou de algum outro agente fiscalizador, ou animais recolhidos, feridos ou filhotes em algum conflito com seres humanos, ou animais que as pessoas detinham de forma legal ou ilegal que as pessoas não querem mais. Então elas encaminham esses animais para a gente e a gente procede à avaliação desses animais, a recuperação quando esses animais chegam feridos, machucados, reabilitação com o objetivo de soltura no ambiente natural. E aí, a gente analisando em termos de ecossistema, né, das espécies em Minas Gerais, qual que é a importância desse trabalho para a gente ter um equilíbrio ambiental? Então, os animais eles são muito impactados pelas diversas atividades humanas, né? E quando a gente fala ainda de tráfico de animais, a gente não consegue mensurar o número de animais que está saindo da natureza todos os dias. Então, esse trabalho é extremamente importante para devolver esses animais para a natureza, que é o local que eles estão sendo retirados todos os dias, em alta frequência. Então, o nosso objetivo é sempre repor esses animais para eles desempenhar as funções ecológicas que eles desempenham, né, no ambiente natural. Dentro da cadeia alimentar, dentro manter esse equilíbrio, né? Isso, dentro de todo o ecossistema, né? Os animais eles têm papéis dispersores, eles têm papel em toda a cadeia alimentar. Então, eles têm uma função ecológica, cada espécie tem uma função ecológica. E quando você retira um indivíduo ou uma espécie desse ambiente, você causa um desequilíbrio gigantesco. Então, o nosso objetivo é sempre promover essa conservação ambiental, devolvendo os animais para onde a gente acha que eles nunca deveriam ter saído, seja por acidentes, atropelamentos ou pela retirada, pelo tráfico mesmo. E aí tem que haver toda essa conscientização também da sociedade de que aprisionar um animal silvestre não é benéfico nem para a natureza, para o equilíbrio ambiental e muito menos para o próprio animal que fica totalmente fora do seu hábitat, né, natural. Exatamente. Infelizmente, o brasileiro culturalmente quer ter alguns animais diferentes no cativeiro. Mas a gente tem que pensar que aquele animal ele desempenha uma função ecológica no local onde ele está inserido e muitos animais às vezes vivem em grupos na natureza. Você tira esse animal para ele ficar preso numa gaiola. Então, além dele não estar desenvolvendo aquele papel que ele desenvolveria, você está privando ele de comportamentos naturais para a espécie, de bem-estar. Então... E da própria reprodução, né? Sim. E tendo o equilíbrio do número da reposição, espécie, taxa de reposição dessa espécie na natureza, porque o que a gente tem visto é que eles sofrem por diversos impactos, sejam estradas, desmatamento, e além disso, a retirada para o tráfico, e cada vez menos esses animais não conseguem se reproduzir, não conseguem repor, né, os seus indivíduos na natureza. intensidade que ele é retirado. Exatamente. Né? Érica, quantos servidores hoje são focados para essa atividade? Então, a gente aqui está no CETAS de Belo Horizonte. No CETAS de Belo Horizonte, a gente trabalha de forma compartilhada com o IBAMA, a estrutura do IBAMA. O IBAMA tem servidores e o Estado também. Então, o Estado tem 4 servidores lotados aqui em Belo Horizonte para desempenhar essa atividade. Servidores públicos, né, de carreira. Fora isso, a gente tem outros 4 CETAS no Estado, que é Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas e Divinópolis. E a gente tem outros biólogos e veterinários espalhados nesses outros CETAS. E aí, eles sendo regionais, é muito importante também a gente ter esse concurso público para agregar mais servidores e ter um trabalho mais dinâmico, né? Com certeza, assim, a demanda dos CETAS é muito alta.
CETAS, só o de Belo Horizonte já chegou a receber mais de 8.000 animais, só o IEF, em um ano. Então, se a gente contabilizar todos, esse número passa de 15.000 animais. E tem estruturas que contam com apenas um servidor lotado nesses CETAS. Então, é humanamente impossível fazer um trabalho com excelência, com um alto número de animais e pouca gente envolvida. Entendi. E aí, assim, a gente vê que faltam ainda mais estruturas, né? Qual que é o seu sonho de projeto para o centro aqui? Meu sonho é um projeto de CETAS e trabalhar a triagem e reabilitação de forma integrada, num número de recintos que comporte a quantidade de animais recebidos. Hoje, no estado, a gente tem 2 CETAS que foram construídos pelo IEF, que foi pensado nesse planejamento de quantidade anual de recebimento, então são CETAS com estruturas mais adequadas, mas outros CETAS, que são os outros 3 que a gente compartilha com o IBAMA, são estruturas mais antigas e subestimadas, né? Então, o CETA de Belo Horizonte, quando ele foi construído, estimava-se que ia receber 2.000 animais por ano. Mas a gente recebe 4 vezes mais, né? só o IEF, se a gente contabilizar do órgão da esfera federal, esse número vai para 10.000 animais facilmente. Então, a estrutura ela é muito pequena para o número de animais que a gente recebe. Então, assim, meu sonho seria trabalhar numa estrutura que comporte todos esses animais, para a gente conseguir fazer um trabalho cada vez com mais qualidade. Sim, e muito importante para o estado, muito importante para o nosso ecossistema mineiro, né? Então, a gente vai divulgar isso e lutar por esse sonho, não é isso? E eu queria ver com você também que aqui tem o espaço, né? O espaço aqui, ele comportaria esse projeto. Então, a área a gente já tem. Sim, a área já tem. A gente já tem um projeto, né, que é uma compensação ambiental pelo acidente de Mariana. Então, a gente já está caminhando esse projeto, então estamos na expectativa de se iniciar as construções. E nesse projeto foi pensado uma estrutura para comportar esse número alto de recebimento que Belo Horizonte recebe. Que seria uma compensação pelo rompimento da barragem do Rio Doce, né? Assim como o Parque do Rio Doce recebeu já o recurso, né, para a sua reestruturação, a Fundação Renova também vai repassar o recurso para essas estruturas. Na verdade, ele vai construir uma estrutura de triagem e essa estrutura vai continuar sendo compartilhada entre o IBAMA e o IEF. Entendi. Muito bacana. Então, aqui a gente está no centro de reabilitação, a gente tem uma estrutura menor em Belo Horizonte, que é onde a gente efetivamente recebe os animais. Lá a gente tem um ambulatório, a gente consegue prestar os atendimentos veterinários. E assim que os animais estão aptos para serem reabilitados, eles são encaminhados para cá, que a gente procede toda a reabilitação. Aqui a gente tem viveiros mais amplos para facilitar, né, o treinamento de voo ou recuperação de alguma fratura, fortalecimento de musculatura, e nesse local eles ficam mais isolados dos seres humanos, que o objetivo nosso é que eles recuperem esse instinto selvagem que eles têm. Entendi. E fala aí de um animal que você resgatou e que foi mais impactante para você, que você mais se apaixonou por ele. A gente tem várias espécies que são muito emblemáticas. Os papagaios são espécies muito emblemáticas porque eles são muito alvo de tráfico. Então a gente vê nesse período reprodutivo deles, que é agora esse segundo semestre, a gente está nesse auge da reprodução, receberem centenas de filhotes do tráfico. Então, assim, é uma espécie muito bacana de trabalhar, porque a gente consegue reabilitar e consegue devolver eles para a natureza. Fora isso, eu já trabalhei com outras espécies que têm meu coração. Uma dessas espécies é o muriqui, que é o maior primata das Américas e, consequentemente, o mais ameaçado também. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com um jovem dessa espécie que chegou muito debilitado e a gente conseguiu recuperar esse animal e ele vai integrar um programa de conservação para essa espécie e, se Deus quiser, vai gerar muitos filhotinhos para tentar recuperar. E os tamanduás também, eles têm meu coração, que normalmente são vítimas de atropelamento. As mães morrem em atropelamento e esses filhotes chegam muito novinhos pra gente. Então é um trabalho de mãe mesmo, de amamentar, levantar de noite para dar mamadeira, ensinar a comer sozinho, até eles ficarem independentes. E aí a gente tem um projeto muito legal desenvolvido pelo IEF em Uberlândia, que é a soltura com o monitoramento desses animais que foram cuidados desde filhotes pela gente. Que bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito bonito. Para falar dos animais silvestres e exóticos em extinção e como o IEF tem atuado para conservar essas espécies, conversamos com a servidora Janaína Guiar.
Estamos aqui com a Janaína Guiar, do Instituto Estadual de Florestas, né, Janaína? Isso. Ela é analista da Diretoria de Proteção à Fauna no estado de Minas Gerais e vai falar para a gente sobre o trabalho que ela desempenha na área de conservação, né, Janaína? Conta para a gente. Isso. Eu estou atualmente atuando na Diretoria de Proteção à Fauna, em especial com conservação de espécies ameaçadas de extinção. A gente tem um trabalho junto com outros estados e com o governo federal através da ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. E dentro desse trabalho a gente tem atuado com conservação, por exemplo, das aves da Mata Atlântica. A gente tem um plano de ação para isso. A gente tem um plano de ação dos papagaios, que a gente atua também com a conservação dessas espécies. Aqui no estado de Minas, por exemplo, a gente tem o papagaio do peito roxo, que é uma espécie, isso, e é uma espécie que está ameaçada de extinção. Sim. Então a gente tem alguns parceiros que a gente tem trabalhado no intuito de recuperar essa espécie, né, e ter ela aí com mais tranquilidade na natureza, sem tantas pressões, que hoje a gente tem muita pressão de caça, de tráfico, né? Então a gente atua dentro desses planos com dessas ações de conservação. Né? Aí, dentro do governo de Minas, a gente tem atualmente o Plano de Ação Territorial, que é o Pátio Espinhaço, que a gente chama Pátio Espinhaço Mineiro, né? Que pega todo o nosso espinhaço aí. Bacana, porque lá também já tem uma biodiversidade diferenciada para a flora, né? Que é o campo rupestre. Exato. Então é uma área bem específica para a gente proteger, né? Sim, então assim, até nessa questão, na região de Diamantina, a gente tem umas espécies que são bem... Um bioma que é um pouco diferenciado, que são as turfeiras, né, que precisam de ações de conservação específicas, espécies que acontecem nessa região e que precisam dessas ações. Então, tem sido um trabalho, né, coordenado pelo governo de Minas e que é muito relevante, né, coordenado pelo IEF, para a conservação dessas espécies, né? Então, assim, hoje a gente trabalha no intuito de manter essa biodiversidade que é tão rica no estado, né? É um trabalho muito gratificante. E, Janaína, você tem assim, o número de servidores que hoje atuam para essa conservação, preservação da nossa fauna? Hoje, por exemplo, com os planos de ação, eu represento o estado, né? E a gente tem alguns servidores que pontualmente participam das oficinas, né? E são colaboradores das ações. Para o Pátio Espinhaço, além de mim, a gente tem alguns servidores também de outras diretorias envolvidos, mas a gente percebe que é um número reduzido de servidores, né? A gente sabe que são muitas ações, são muitas atividades que precisam ser executadas e hoje a gente tem um número muito pequeno de servidores, vamos dizer praticamente 3 a 4, né? Para trabalhar com o estado inteiro, que é um estado com 853 municípios, né? A gente não está falando de um estado pequenininho, né? E com uma biodiversidade gigante, que hoje a gente tem, Minas tem Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, né? Então a gente precisa de um suporte aí de equipe, né, para estar atuando na conservação. Até interessante porque a diretoria de fauna, ela atua também com a conservação através dos centros de triagem, dos CETAs, né? Sim. Então, assim, a gente vê que todo esse trabalho ele é uma cadeia de ações. Então, a gente tem a conservação que começa com essas ações das espécies ameaçadas de extinção, mas a gente também tem essas espécies que sofrem pressão e que atropelamento, entrega voluntária, né, tráfico, e que vão hoje para esses centros de triagem que precisam ser cuidadas, né? Então a gente também precisa de servidores atuando nessa esfera também, né? Então a gente vê que a fauna precisa de gente no estado hoje. É uma atribuição mais recente, a gente começou a atuar com a fauna em 2011 com a Lei Complementar 140, que trouxe essa atribuição para o estado. Então, assim, a gente precisa realmente de um olhar para essa área, né, no estado. Eu acho importante a gente destacar que Minas Gerais fala até que é um mini Brasil, você tem todos os ecossistemas, e isso influencia no maior número de espécies também, uma variedade maior que a gente tem que proteger, né? Verdade. E em termos assim, de estruturas, o IEF já está preparado com todas as estruturas necessárias ou também tem que melhorar? Como você vê essa parte estrutural para que o servidor possa atuar na conservação, preservação da fauna? Para a fauna, uma questão que eu acho essencial, principalmente na conservação, são sistemas. Sistemas que sejam capazes de proporcionar a gestão dos dados.
né? Então, a gente tem as listas de espécies, hoje o Estado está trabalhando com o termo de referência para nova lista de espécies, atualização da lista de espécies ameaçada do Estado. E se a gente tiver um banco de dados, uma base que a gente possa conduzir essa gestão, você já tem uma ferramenta para, inclusive, para as novas atualizações à medida, né, que forem sendo necessárias. A respeito dos centros de triagem, a gente também vê que a demanda do Estado é uma demanda grande, então a gente precisa de novas estruturas, de investimento, né, de reformas, às vezes, em algumas estruturas, para que a gente possa realmente atuar da forma que... Ter um desempenho maior, isso, né? Né, assim, a gente busca como servidor, eu acho que a gente costuma brincar que a gente foi picado pela mosquinha verde, né? Então a gente tem prazer de trabalhar no meio ambiente, a gente faz um trabalho que a gente realmente, assim, de coração que a gente atua, mas a gente precisa de ferramentas para poder fazer uma gestão adequada, né? Para poder realmente mostrar para a sociedade a relevância da conservação, a relevância da fauna, né? Que o trabalho que é feito não é só porque a gente precisa cuidar do meio ambiente porque a gente vive nesse meio ambiente e se a gente não busca isso, a gente acaba trazendo perdas para a sociedade como um todo, né? Então, é um equilíbrio, né? A fauna, a flora, protegidos, equilibrados, traz também qualidade de vida para toda a sociedade, né? Verdade. Embora existam todos os cuidados de fiscalização e preservação, algumas atividades são autorizadas para uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro. Quem nos explicou o funcionamento e os caminhos legais desses processos foi a servidora do IEF, Luciana Carneiro. E agora estamos aqui com a Luciana Carneiro, também do Instituto Estadual de Florestas, né, Luciana? E ela atua na gerência de conservação e preservação da fauna silvestre no estado de Minas Gerais. E aí ela vai falar um pouco da importância, do contexto do que ela faz, né, nessa gerência. Você conta pra gente, Luciana? Bom, a gerência de conservação e restauração da fauna silvestre terrestre, ela tem como objetivo a conservação das espécies silvestres, tanto em cativeiro, quanto de vida livre, quando está relacionado com o licenciamento ambiental simplificado ou não passivo de licenciamento. O que acontece? Tem a previsão de ter autorizações de uso desses animais silvestres em cativeiro. Então, por conta disso, existem as normas, no caso as federais que a gente utiliza, mas a gente está trabalhando nas normas estaduais, que regulamenta como que pode ser feito isso para que não tenha um impacto na vida, nos animais de vida livre. Então, o que a gente sempre fala, assim, eu posso ter um animal silvestre? Pode, desde que seja pelos caminhos legais, que é comprando de um criador autorizado, com nota fiscal, certificado de origem. E o outro trabalho que está relacionado também com a gerência são os animais apreendidos, recolhidos ou entregues de forma voluntária no centro de triagem de animais silvestres. Então, a gerência, ela faz a gestão desses centros de triagem e esses animais apreendidos, muitas vezes, são animais provenientes de cativeiro, mas por cativeiro irregular. Então, é aquele animal que foi capturado na natureza, o animal tem uma anilha, que é o que identifica o animal, e é uma anilha que coloca no tarso da ave. Então, fica lá no pezinho dela. Essa anilha, ela tem os padrões de marcação que são padronizados e a pessoa, o criador amador ou o criador comercial, adquire a anilha, coloca a anilha fechada, tem um diâmetro específico para aquela ave. Certo. Quando o animal morre, tem gente que aproveita aquela anilha e alarga ou faz alguma adulteração para colocar no pé de outro animal. Entendi. Porque eles têm um entendimento, às vezes, equivocado de que eu tenho anilha. O que vale é a anilha e não o animal. Entendi. E a anilha é uma carteira de identidade. É o código específico para aquela espécie, para aquele animal. Para aquele animal. Se ele morreu, aquele animal deixa de existir e a identidade dele também. Ela não pode ser reutilizada. Entendi. Então, quem não tem conhecimento
amplo das regras, eles acreditam que eles estão regulares e, na verdade, durante uma fiscalização, eles identificam a fraude e os animais são apreendidos. Fora isso, tem os casos de apreensão em flagrante, que aí são aquelas apreensões gigantescas com o número de animais, 400 animais, que normalmente são os animais que estão sendo transitados do local de captura para um local que vai ter o esquentamento, que a gente chama. Entendi. Então, assim, pelo tamanho de Minas Gerais, pela nossa biodiversidade, né, de flora, que também traz um grande número de espécies, como que vocês fazem essa fiscalização? Qual o número de servidores hoje dedicados à conservação, à preservação da nossa fauna? Bom, a fiscalização em si, a gente tem o apoio da SEMAD e da Polícia Militar. Agora, a gestão dessas atividades, né, tanto no centro de triagem quanto dos criadores, amadores ou as outras categorias, a gente tem um número muito pequeno para o tamanho da atividade que existe. Nos últimos anos, a gente está tendo uma queda de profissionais ainda pela reestruturação até do Instituto Estadual de Florestas. Entendi. E em termos de estrutura, assim, qual a estrutura poderia melhorar a atuação desses servidores aí na proteção da nossa fauna? Bom, além dos sistemas de gestão e controle dos criadouros, que é que é o que a gente espera, né, um avanço para o sistema atual, a gente também precisa de estruturas para o recebimento desses animais provenientes de apreensão e de entrega voluntária e recolhimento. Hoje a gente tem 2 do Estado e compartilha 3 com o IBAMA. Certo. Os do Estado, eles têm um tamanho bom, mas pela característica dos animais que entram, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente já chegou a receber 7.000 animais, 7.500 animais em um ano. Os setas de patos de Minas, que é um setas bem maior que o de Belo Horizonte, ele tem um recebimento em torno de 1.500, mas pelo tipo de animal que entra lá, que é mais mamífero, a gente tem uma capacidade já esgotada com esse quantitativo. Porque cada animal tem um tempo de recuperação também para soltura, então é 1.500, mas aí se o tempo for prolongado de recuperação, esses setas ele fica lotado, vamos dizer assim, sem vagas. Exatamente, sem vaga. Vai passando para outras regionais? É o que a gente está trabalhando. O ideal seria, foi até um pedido recente do pessoal dos setas de patos, pedir remanejamento desses animais. Entendi. Então a gente conta com as áreas de soltura de animais silvestres, que são as áreas que são cadastradas, são áreas particulares, áreas rurais particulares, cadastradas por nós, para que o animal possa ser reabilitado e solto. Uma área suporte. É uma área suporte. Só que nas áreas de soltura, esses animais que estão em tratamento ainda, que normalmente são mamíferos, normalmente são provenientes de atropelamento, não tem como a gente mandar para uma área de soltura. Então a gente precisa de realmente mais estruturas que possa possibilitar esse remanejamento total daquele animal ali e possibilite recebimento de outros que vão chegando, né? Isso. Ótimo. Muito obrigada, viu, Luciana? Adorei. Que trabalho sensacional, né, pessoal? Mais um Conexão Sindicema que mostra a importância e a relevância do trabalho do servidor do meio ambiente para a sustentabilidade ambiental do Estado. Agradeço a audiência e conto com vocês no próximo Conexão.